engraçado voltar, porque, na verdade, eu conheço o Terra, né, porque o Terra era Zaz ainda. Mas os portais UOL, tudo que tinha de conteúdo era na vertical. E eu percebi que, obrigatoriamente, tu tinha que usar a rolagem para chegar na informação. E como é que tu elimina esse atrito, essa fricção, melhorando a experiência do cliente? Fui um dos primeiros a ter menus horizontais no Brasil. Isso lá em 2001 já tinha menu horizontal. A tendência de menu horizontal foi começar a pegar a partir de 2004, 2005, 2006, que todo mundo mudou para o menu horizontal. Hoje, se vocês olharem, praticamente todos os sites têm menu horizontal, não existe mais o menu vertical. E essa questão de trazer experiência, eu acho que a experiência do cliente, para quem está falando, eu vou falar um pouquinho de B2C, depois eu vou falar um pouco de B2B para vocês, tá? A gente tem que entender como é que funciona o comportamento das pessoas navegando na internet. Então, as pessoas leem da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, as pessoas leem nessa posição. Então, onde colocar os CTAs na navegação, né? Então, sempre que vocês pensarem para melhorar a experiência do cliente na parte de B2C, pensando em projetos e sites, sempre os CTAs no canto inferior direito da navegação. Sempre, sempre, sempre. Poderia falar com vocês outras coisas super interessantes, como psicologia das cores. A cor azul é uma cor que remete confiança, a cor laranja é uma cor que remete à inovação, algo jovial, algo intenso. As cores da Plique, não sei se eles planejaram, porque eu não conheço a essência do surgimento, mas essa cor laranja tem um aspecto muito grande a trazer segurança e trazer inovação, trazer tecnologia e trazer uma experiência positiva. Então, não é só pensar na questão de usabilidade, mas como é que tu utiliza a psicologia para melhorar a experiência dos clientes nos projetos de vocês. Eventualmente, se alguém que está aqui na sala, de repente tentar, quiser desejar conversar comigo, sou super disponível para dar mentoria, pois sou mentor da Inovativa Brasil. Ano passado eu dei mais de 300 horas de mentoria voluntário, é um projeto que eu faço isso voluntário para o ecossistema. Então, se alguém quiser se aprofundar em algum tema específico, pode me conectar no LinkedIn, que eu fico super à disposição. A gente marca uma horinha, meia hora, e a gente troca. Eu ajudo vocês com a parte mais profunda. Pegando mais na parte de B2B, a questão da experiência do cliente está muito voltado a ele conhecer e entender a tua ferramenta, né? Entender e conhecer a tua plataforma. Então, por exemplo, hoje nós temos um CRM que é o PipeRun. A gente criou uma academia para treinar o cliente a usar a nossa ferramenta, porque quanto o cliente mais conhecer a nossa ferramenta, quanto mais engajado ele tiver na nossa ferramenta, menor a chance de ele vir a dar churn. Então, a gente mantém esse cliente numa forma de recorrência dentro da carteira. Então, esses aspectos que a gente tem de perceber como a gente melhora a satisfação do cliente, proporcionando uma melhor experiência no ambiente que ele orbita, facilita muito para a gente conseguir entregar valor, deixar mais próxima, mais evidente a proposta de valor, e bem como também é uma forma que a gente tem de fidelizar o cliente, porque eu acho que um dos aspectos que é muito importante vocês terem bem claro, o melhor cliente é o cliente que já é teu cliente. Por quê? Porque tu não tem CAC, tu não tem o custo de aquisição quando tu está fazendo a segunda, terceira e quarta e quinta venda. Por quê? E todo esse custo já ficou absorvido na primeira compra, né? Que foi quanto tu investiu para trazer esse cliente para dentro de casa. Então, tudo que tu fizeres para melhorar o nível de experiência desse cliente, para trazer ele para o nível de retenção da tua solução, melhor vai ser dentro da jornada, porque tu vai aumentar o LTV, tu aumenta o LT e o LTV. Por quê? Né? Tu vai ter esse cliente por mais tempo dentro da tua carteira e trazendo o aspecto também que ele vai deixar mais receita dentro da tua carteira. E sem contar também com ferramentas como a da Aplique, tu pode aproveitar o benefício, ter os benefícios desse cliente, para ele, inclusive, trazer novos clientes, né? Como é que tu faz para tornar clientes embaixadores? Como é que tu faz para desenvolver um nível de fidelidade tão grande na tua carteira, a ponto de ela poder se tornar uma fonte de uma ferramenta de marketing estratégico para vocês? Contextualizando, dentro dessa questão, tanto para B2C quanto para B2B, eu provoco, inclusive, a Denise, ou se não o César, a me instigar, assim, de repente, trazendo muito da experiência dos clientes de vocês, o que eventualmente vocês acham assim, que possa fazer diferença, né? De que forma vocês acreditam que eu possa contribuir, explicando mais em torno da minha experiência de 21 anos vendendo online, porque nesses 21 anos vendendo online,
Eu vendi passagens aéreas, vendi aluguel de carro, criei a maior operação de aluguel de carro no Brasil em 2000 e 2006. Fui um dos primeiros afiliados da Gol em 2003, né? Tanto com essa questão de, inclusive, de trabalhar a questão de parcerias para retenção pode ser uma estratégia muito interessante para vocês também que estão ouvindo. E tanto passagens aéreas, reservas de hotéis, carro. Hoje eu tenho investidas na área de turismo, tenho investidas na área de fintech. Eu ajudei a trazer o site da Mais Retorno de 6 mil visitas mês para mais de 1 milhão de visitas por mês em 3 anos. Nós tínhamos 30 milhões sob gestão no início da operação. Quando eu saí da operação no passado, nós tínhamos praticamente mais de 1 bi sob gestão. E sempre trabalhando exatamente a questão de retenção e melhorar a experiência para facilitar a conversão do cliente na plataforma. Legal, Anderson. Bom, um ponto que eu acho que seria interessante, Anderson, que você poderia colaborar aqui com a nossa audiência, nessa sua experiência, né, com SEO no digital, quais são os pontos que você acha que as empresas mais pecam, né, em deixar na sua vitrine uma das portas de entrada, né, que é o próprio site, né, que erros que tu conseguiria ajudar a audiência aqui a entender que eles deveriam não comentar, não cometer, na verdade, né? O SEO, na verdade, ele funciona de duas formas. Primeiro, ele te ajuda para trazer novos clientes, e o segundo, para aumentar o nível de retenção e de branding para aquele usuário que já é teu cliente. Por quê? As pessoas por si só são preguiçosas, a priori elas utilizam, e tem outra, né? O nível de fidelidade também do cliente hoje é muito baixo. Eu falo isso, inclusive, sobre a nossa operação de aluguel de carro. Que o cliente, geralmente, mesmo embora ele tenha uma recorrência no uso do serviço, mas ele sempre entra na internet para pesquisar os valores disponíveis da concorrência. E quando ele está fazendo a pesquisa, ele pode, inclusive, entrar num outro site concorrente ao nosso. Então, como é que a gente faz para manter isso? Quando a gente mantém um bom posicionamento de SEO, isso ajuda a nos trazer novos clientes, como nos ajuda também na retenção e desenvolvimento da base de clientes já dentro da carteira da empresa. E eu acho que as empresas hoje se preocupam muito com o resultado no curto prazo. Então, é muito fácil a gente ver empresas investindo valores assim muito representativos em tráfego pago, onde tu consegue fazer um investimento e trazer um cliente para dentro de casa, enquanto não tem um mindset ou um pensamento de longo prazo, porque qual a diferença que tem do SEO, né? O SEO, tu trabalha no curto prazo sem retorno algum, praticamente sem retorno zero, para plantar uma sementinha de médio e longo prazo, que aquele conteúdo que tu está desenvolvendo, que está fazendo a construção da tua autoridade hoje, vai ser onde vai vir o lead 0800 amanhã. Né? E eu acho que o erro mais frequente que eu vejo nas empresas é exatamente isso. Em função de uma visão imediatista de curto prazo, elas acabam gerando investimentos astronômicos em tráfego pago, não construindo uma estratégia de SEO consistente. E não vou longe. Eu estava conversando esses dias, não vou citar nomes, mas enfim, com o CEO de uma das maiores agências de compra de tráfego pago, que atende empresas como a Natura, como Revlon, como Toyota, enfim, é uma grande agência. Imagina que essa turma aí, em 2019, eles transacionaram, fizeram gestão de mídia de mais de 350 milhões de reais para grandes empresas. E ele me dizendo o seguinte: Anderson, a grande dificuldade que a gente tem de criar um mindset de SEO para grande corporação é que o presidente que está lá fazendo aquela gestão, como ele tem um tempo curto para entregar resultado, ninguém vai fazer e criar uma campanha para depois ficar gerando resultado para a segunda gestão, para a próxima gestão. Né? Eles ficam pensando sempre no resultado presente. Então, raramente parece eles até papo de político, né, Anderson? Mas ele dizendo assim, Anderson, a maior dificuldade é porque eles querem exatamente investir em retorno. E não tem muito esse mindset de construir algo para o futuro, para frente. E, na verdade, é o que... só esse custo de tráfego para mais retorno que eu estava comentando para vocês depois brinquem no Google, escrevam melhores fundos de investimento, escreve fundo, qualquer nome de qualquer fundo no Brasil que exista hoje, por exemplo, tem um que é muito famoso, que é o Alaska Black, né?
escreve lá fundo de investimento, vocês vão ver que vai aparecer o site e a mais retorno no segundo. E tudo isso foi construção, mas foi algo que a gente começou lá em março, eles começaram em março de 2017, eu me inseri com eles na empresa em novembro de 2017, e foi 2 anos e meio, eu nunca esqueço. O Danilo, em fevereiro de 2019, mandou um e-mail para mim, Anderson, aquele sonho que parecia impossível, a gente realizou. O site já está batendo 10 mil visitas dia. Quando eu tinha entrado praticamente em dezembro de 2017, foi praticamente 1 ano e 2 meses depois, o site recebia 6 mil visitas por mês. E eu nunca vou esquecer que a gente estava na XP Expert e o Danilo chegou para mim, Anderson, vou te contar uma verdade, porque daquelas 6 mil visitas por mês, 85% dessas visitas era tráfego pago. Isso quer dizer que o orgânico dá mais retorno. Quando eu entrei na empresa, era algo um pouco mais de 1.500 visitas. Né? Então, é incrível o poder que tem desse SEO de fato, porque 10 mil visitas dias vai te dar 300 mil. Hoje a gente bate 1 milhão de visitas por mês. Então, é muito importante criar estratégia para retenção, geração de lead, que tu garante lá uma fonte segura, manutenção de crescimento sem investimento pesado. Show. Anderson, eu tenho uma pergunta, que eu acho que é uma curiosidade minha e muita gente que eu converso, de clientes, na maioria das vezes, eles também me perguntam sobre isso. As startups, quando elas, principalmente na fase de início, elas se voltam totalmente para a questão de trazer, de atração de clientes. E como a gente está falando aqui de experiência do cliente, qual é o momento ideal para uma startup começar a olhar para essa fase de experiência do cliente? Existe esse momento realmente? Super pertinente a tua pergunta, Gerane. Eu vou contar uma história curta de uma startup que me levou a ter um unicórnio no portfólio hoje, né? Porque eu sou, acho, um dos poucos investidores anjos do Brasil que tem um unicórnio no portfólio. Eu virei acionista da Vetex pré-IPO. Quando eu conheci a SweetShare, 14 de abril de 2018, todo o faturamento deles era R$ 1.500, vendendo uma solução a R$ 4,90. De 8 startups na banca, eles ficaram em 7º lugar e foi a que eu decidi ajudar a crescer e desenvolver. Mas a primeira coisa que eu fiz antes de confirmar o investimento foi ser dia 14 de abril de 2018, dia 25 de abril, eu visitei uma empresa. Quando eu fui visitar essa empresa, e aí que vem muita questão de experiência do cliente, olha só que bacana essa história. Eu cheguei para fazer uma venda numa imobiliária que tinha 5 mil imóveis no site, uma das maiores imobiliárias de Porto Alegre. E quando eu apresentei para o CEO da empresa, que era meu amigo, ele me disse o seguinte, Anderson, para contextualizar, a SweetShare é uma solução de atendimento e vendas por WhatsApp, tá? Uma solução de atendimento e vendas humanizada de WhatsApp, portanto que a gente estourou com o Covid, quando fechou as portas, Arezzo, Natura, Reserva, uma porrada de empresa virou cliente. A gente entrou o ano com um MRR, terminamos o ano com 8 vezes mais do que a gente faturava, a gente cresceu absurdamente. E quando ele viu a solução, ele me disse o seguinte, Anderson, isso aí nada mais, nada menos do que a API do WhatsApp com estatística. Devo mostrar para vocês a importância de vocês ouvirem sempre os clientes de vocês. Os clientes de vocês são a maior fonte de informação para vocês melhorar os produtos e os serviços de vocês. E nesse ponto, quando ele me disse isso, eu falei, mas olha só, a gente tem um plugin que a gente consegue fazer com uma simples linha de código, colocar um botão de WhatsApp em todos os 5 mil imóveis do teu site. Olha quanto tu vai ganhar de eficiência em aproximar o cliente do teu corretor. E ele me disse assim, Anderson, vai estar criando um problema gigante. Eu falei, por quê? Porque eu tenho 5 mil imóveis e o meu site recebe 2 mil visitas por dia. Como é que é humanamente possível uma pessoa responder 2 mil respostas e gerar 2 mil respostas por dia? Mesmo embora, né, já puxava lá uma mensagem pré-configurada, estou visualizando o imóvel de código tal, enfim, ele me disse que isso é humanamente possível. E além disso, eu tenho 700 corretores. Então, eu parei para pensar rapidinho e perguntei o seguinte, mas se eu conseguir botar nesse botãozinho, nesse plugin, os teus 700 corretores, cada vez que um usuário novo clicar, ele vai jogando randomicamente, até quando chegar no 699, 700, quando bater no 700, volta para o primeiro. Ele de pronto, Anderson, isso eu pago. E eu queria fazer uma venda para ele de R$500. Então, o que era vendido a R$4,90 por mês, o sonho grande era fazer a venda a R$500 por ano. E olha só que maluco. E porque como eu escalo negócios digitais, sempre fiz isso, eu falei, não vou ter dificuldade de fazer 10 mil vendas. 10 mil vendas de R$500, eu ajudo essa gurizada a faturar R$5 milhões por ano, tá excelente, é um baita negócio, com estrutura enxuta.
Hoje, para vocês terem ideia, nosso ticket médio é R$570 por mês e nós já atendemos mais de 500 empresas. Então, isso vai dar lá mais de R$250 mil de receita recorrente mensal. Então, percebam que quando vocês conseguem ouvir o cliente de vocês, vocês conseguem trabalhar melhoria de serviço, e se vocês é uma empresa de atendimento, tu consegue entender o que frustra a experiência dele quando está consumindo o produto de vocês, o serviço, e melhorar a experiência dele. Quando tu melhora a experiência, o que acontece? Tu retém, tu fideliza, tu pode, inclusive, gerar campanha, que é o que a Aplique faz com eficiência, que é gerar um member get member, a partir de pegando os teus clientes, que são os promotores, os clientes que são mais apaixonados pela tua marca, ajudando a reverberar. Eu estou construindo um projeto hoje pelo LinkedIn, muito bacana, só trabalhando a questão de engajamento, e é muito engraçado, eu recebo de 5 a 10 solicitações por semana de pessoas querendo fazer parte do que eu estou construindo. Então, percebam quanto é o poder que a gente tem de criar estratégias vencedoras com baixíssimo investimento. Tanto que é engraçado, eu falo com os meus sócios, eu falo para eles, estou fazendo tudo isso, não estou gastando R$1 em marketing. Daí eles falaram assim, você está gastando milhões. Eu falei, por quê? Tu está cedendo o teu tempo. Cada hora tua, se fosse pagar a consultoria, daria o quê? R$1.000, R$2.000, R$3.000. Então, olha quantas horas está despendendo para fazer isso. Mas assim a gente cria soluções vencedoras. Porque tem o seguinte, eu digo para vocês com muita convicção, se vocês fizerem o que vocês sempre fazem, vocês vão obter o que vocês sempre obtiveram. A única forma de gerar ganho de eficiência, ganhar ganho de produtividade, é experimentando. A gente tem que se permitir errar e acertar, vendo a forma de como a gente vai proporcionar a melhor experiência, a melhor forma do usuário consumir, seja produto ou seja serviço. Assim a gente consegue criar negócios vencedores. Excelente. E pegando o gancho que você falou sobre baixo investimento, que a Aplique é uma das coisas que com certeza a Aplique mais ouve, não tenho dinheiro para esse tipo de estratégia, não é o meu momento ainda. Da parte do marketing também eu escuto muito isso, eu sou muito pequeno. O que você poderia dizer exatamente para esse público que tem esse mindset? Eu não tenho dinheiro. Você acabou de falar de uma estratégia que você está utilizando, porque como o teu amigo, não lembro se foi o teu sócio amigo que falou, você está usando o teu tempo, quanto que vale a tua hora e tal, mas como puxar desses pequenos, dessas pessoas com essa mentalidade, uma forma delas começarem desde pequeno a criar estratégias possíveis e, vamos dizer, inovadoras? Excelente provocação, Gerane. E eu vou responder para ti um pouco da reunião que eu tive ontem com o Thiago Borba, que ele é head de e-commerce e novos negócios da Vetex em Portugal. Ontem eu estava conversando com ele, por coincidência ele foi meu aluno na SPM. A Vetex, eu acredito que quem não conhece, é uma das maiores plataformas de e-commerce da América Latina. Né? Eles fizeram a IPO início agora em agosto. É uma empresa com valuation de, se eu não me engano, 2,7 bi de dólares. E ele comentando de um cliente que estava usando uma solução que custava 1/3 do que era o serviço proposto pela Vetex. Só que ele dizia que não estava entregando resultado. E ele conseguiu provar que investindo 3 vezes mais do que ele estava investindo, num ano ele pagaria todo o investimento e já teria lucro. O que é muito importante a gente colocar, né, no papel sempre, o que a gente tem que ter de percepção de valor, não é o quanto a gente está gastando. Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer, que eu falava com meu pai se preocupava quando lá em 2000 eu gastava tipo 300, 400, 500, 700, eu gastava R$1.000, R$1.500 de telefone celular. Meu pai achava absurdamente caro, e era muito caro, porque naquela época, vocês terem ideia, o dólar era praticamente 1 por 1, e era como se eu gastasse $1.000 por mês de telefonia celular. E uma das coisas que eu sempre respondia para o meu pai, eu falava para ele o seguinte: pai, eu não tenho que preocupar com quanto eu gasto. Eu acho que eu tenho que preocupar, a minha preocupação tem que ser com quanto eu ganho. Eu tenho que ganhar o suficiente para pagar a conta. E bem na linha dessa resposta, Gerane, eu acredito que, é lógico, a gente não pode gastar errado, porque se tu gasta errado, tu perde todo o investimento e não tem resultado. E, enfim, pode até correr o risco de comprometer a operação. Mas quando a gente está investindo em ferramentas e soluções que está trazendo ganho de eficiência, ganho de produtividade, esse custo dessa solução, geralmente ela se paga ao longo da linha do tempo. E geralmente se paga muito rápido.
Um dos motivos que a SweetShare escalou e cresceu muito foi exatamente por isso. As empresas não viam a SweetShare como um custo, mas sim como um investimento. Era uma forma que ele tinha de vender pelas redes sociais, mesmo com as portas fechadas. Então, quando a gente consegue trazer eficiência, quando a gente consegue trazer ganho de produtividade e eventualmente impactando isso em escala, a gente não deve avaliar um custo que seja de 100, 200, 300, 400, 500 ou R$ 1.000 por mês como sendo um custo. Isso faz parte, é questão de mindset, é questão de investimento. É que nem para essa plataforma que eu estou criando agora. Eu gasto por mês R$ 1.500 para nutrir as minhas redes sociais. De R$ 1.500 a R$ 2.000. São 4 pessoas nutrindo, né, diariamente com post publicações. Primeiro, por que eu pago tão barato? Porque eu tive a capacidade, pelo meu nível de conhecimento, de pegar pessoas inexperientes e ensinar elas a fazer exatamente como eu queria que fizessem. Essa tem uma grande vantagem, porque além de não pagar uma fortuna, eu consigo trazer as pessoas a desenvolver, é como se fosse desenvolver programas de trainee. Por que existem programas de trainee? Vem enraizada no mindset da empresa como um todo. A vantagem de trazer pessoas, eventualmente, de casa sem tanta experiência, mas onde tu consegue entregar valor com conhecimento, é que tu consegue desenvolver as pessoas, se desenvolver como profissionais. No caso, quando a gente tem um orçamento curto, o que a gente tem que utilizar? Utiliza de criatividade, né? Conversa com, enfim, reitera aquilo que eu falei para vocês no início, pô, fica à disposição se eventualmente alguém quiser marcar um papo comigo, me chama no LinkedIn. Eu posso dizer para vocês que eu, sem falsa modéstia, que eu sou, tanto quanto expert em SEO, sou muito desenvolvido em relação à construção de parcerias e afiliados. Para vocês terem ideia, em 2012, quando eu decidi sair do turismo, eu passei toda a minha operação com o meu principal concorrente. E olha que coisa maluca, imagina, e a gente tem uma relação ganha-ganha até hoje, a Rede Caras até hoje tem uma relação forte comigo, né? O CEO da Rede Caras. Então, a gente, de formas criativas, a gente consegue desenvolver estratégias que a gente consiga, com poucos recursos, ter ganhos representativos. Show. Denise e César, se vocês não me interromperem, eu vou ficar aqui falando, tá? Eu tenho uma lista. Pode ficar à vontade, tá, Gi? O Diel, ele tá aqui para realmente tirar as dúvidas de todo mundo e falar sobre SEO, né, as estratégias que a gente consegue potencializar, né, com essa gestão. Tira a dúvida e entregar valor de fato. Exatamente. Eventualmente, se alguém precisar, a gente está aí para ajudar vocês a fazer a coisa acontecer. Fiquem à vontade. Então tá, pessoal, ó, o chat está aberto, quem não quiser fazer pergunta direta pode escrever aqui que eu vou lendo. Boa! E aí eu já vou aproveitar então e perguntar sobre... a gente já sabe que tem algumas áreas, marketing, área administrativa, geralmente elas, apesar de algumas empresas ainda não praticarem, mas elas já vêm para a estratégia com o mindset de geração de resultado, de investimento e retorno, né? Ou seja, de aplicação de ROI. Muitas empresas ainda enxergam áreas de CS, CX, principalmente, como áreas meios e áreas mais emocionais, digamos assim. Então, elas acreditam que a experiência do cliente é algo que está muito ligado apenas ao relacionamento. E ainda não veem isso como um investimento que traz retorno. Como aplicar essa metodologia de ROI ou de qualquer expectativa de números dentro de uma área de CX? Muito legal. A gente trabalha isso fortemente no PipeRun, tá? PipeRun é um CRM de vendas. Entrei no PipeRun 2 anos atrás com 120K de MRR. Nós, em 2 anos, estamos fechando agora a mensagem. A gente acabou de fazer reunião de board na sexta-feira. A gente já está com 550K de MRR, a gente cresceu 400% em 2 anos. E uma das formas que a gente utilizou muito para crescer foi quando a gente viu que o nosso churn estava elevado. Por isso que realmente a questão de mindset, a gente não pode ver isso como centro de custo, sim como também investimento, porque quando tu aumenta a tua retenção, tu aumenta o teu LT do cliente, isso impacta diretamente no LTV. E quando tu aumenta o tempo de permanência, que tu consegue trabalhar a retenção, tu consegue gerar um crescimento mais escalável, porque era exatamente o que eu estava explicando. Ainda eu tô dando uma aula na UOL Educação da PUC, junto com o Alex Osterwalder, aquele
cara que escreveu o Business Model Canvas, e tem uma pergunta que mostra o seguinte: qual é o indicador que mostra o grau de o nível de desempenho da empresa que ela está crescendo? E tinha lá crescimento de MRR e tinha churn. E a resposta correta, e mais de um aluno perguntou para mim qual a resposta da dúvida, que eles achavam que era crescimento de MRR o indicador, e eu provei para eles que o indicador é o churn. Por quê? Não adianta tu crescer 15, tu tá faturando 100 mil reais por mês, tu crescer todos os meses 15 mil e perder 10 mil. Na verdade, tu foi foi a 115, mas como perdeu 10, tu ficou em 105. Tu cresceu 5, mas tu está perdendo muito naquele... E tu teve todo o teu custo de aquisição do cliente, que se ele churna muito, ele impacta no teu custo de aquisição dos clientes futuros também. Então, quanto maior o nível de retenção, menor é o teu CAC ao longo da linha do tempo, no longo prazo. Então, por isso que é muito importante, tanto que na PipeRun, o que a gente desenvolveu para desenvolver essa retenção? A gente criou o PipeRun Academy. Porque o que a gente percebeu? Que o cliente churnava por falta de engajamento. E falta de engajamento se dava porque ele não conhecia todas as soluções que tinham dentro da plataforma. A plataforma tinha muitas soluções, mas o cliente não conseguia utilizar o potencial máximo. E quando a gente começou a educar o cliente para utilizar o máximo das nossas soluções, o cliente já ficava mais satisfeito, o cliente indicava outros clientes e a gente aumentava o nosso LTV. Então, o que isso demonstrou? Demonstrou que isso não é custo. Tu investir em área de CS e de CX, tu está melhorando, na verdade, o teu grau de retenção e teu nível de fidelidade. Então, na verdade, é uma visão míope das empresas achar que isso é meio, que isso é custo, quando, na verdade, isso não é custo, não. Porque, e reitero o que eu falei bem no início, o sucesso do cliente, na verdade, não é do cliente, é o sucesso da empresa. Porque a empresa precisa reter o cliente dele para ter ganhos marginais representativos a longo prazo. E não adianta tu sempre ficar gerando e perdendo, gerando, perdendo, tu não consegue ter crescimento, porque tu tem um esforço muito grande de aquisição e tu perde muito rápido o teu cliente. Tanto que a relação que fundo verifica, LTV/CAC, que é um indicador muito importante, né? Quanto o cliente deixa na carteira dividido pelo quanto ele custou para entrar, é o que acaba fazendo a diferença, inclusive para impactar no valuation da empresa, no caso de venda, né? Se você está fazendo negócio para vender ele na frente. Legal, Anderson, muito bom. Bom, eu tenho uma provocação, Anderson, até para você explicar para o pessoal. Muitas vezes as empresas, né, que vão fazer esse investimento nessa área de CX, elas são abordadas por empresas de vários formatos, né, sejam elas empresas mais antigas, tradicionais, que seguem um modelo mais antigo, e empresas, né, com esse conceito mais evolutivo, que é startup. E aí, se você pudesse, né, explicar um pouco para a audiência, né, as pessoas, né, a diferença, digamos assim, né, entre uma startup e uma empresa tradicional, né, e mostrar por trás que realmente, no fundo, são empresas, né, que por trás tem profissionais realmente qualificados que conseguem entregar valor tão qual outras empresas que estão no mercado também conseguem entregar. A grande diferença, César, de uma empresa tradicional para uma empresa startup é que a startup tem aquele conceito de ser estar num ambiente de muita incerteza. É muito mais fácil ela cair numa linha de conforto, tanto que isso é um aspecto interessante. É muito mais fácil tu ver uma startup rampar absurdamente do que uma empresa já estabelecida atingir um nível de crescimento que a gente possa caracterizar como sendo exponencial, que nem são as startups. Por quê? Porque a startup já nasce num ambiente buscando crescimentos escaláveis. E quando a empresa está numa linha de conforto, essa linha de conforto geralmente é aquela linha que mata aquele crescimento. Então, por isso que é muito importante as empresas realmente desenvolverem áreas de nível de conhecimento, de relacionamento, tanto na parte de experiência quanto de sucesso, exatamente para ela poder se permitir arriscar, criar coisas novas e crescer mais do que o tradicional. É o que faz eventualmente, é o que faz uma startup que nem a SweetShare sair de um faturamento de R$ 1.500, vendendo a R$ 4,90, em 3 anos vender a R$ 570 mês cada ticket, com mais de 500, 600 clientes.
exatamente a capacidade que a empresa tem de se permitir experimentar coisas novas. E é isso que eu sugiro, não sei quais áreas são as pessoas que estão aqui participando, mas desafiem as suas empresas a inovar, né? Porque isso, inclusive, é uma forma de você garantir sobrevivência no mundo em constante transformação. Porque o ciclo de vida das empresas, daqui para frente, eventualmente as empresas vão ter ciclos de vidas mais curtos, mais intensos, mas mais curtos. Não vou longe. A Kodak foi uma empresa centenária. Bastou a câmera digital para acabar com um business centenário em 15 anos. Mas foi suficiente os telefones, os nossos dispositivos móveis, matar a câmera digital no período mais curto de tempo ainda. Então, o ciclo de vida da câmera digital foi muito mais curto do que foi da Kodak e muito mais curto do que está sendo, porque os dispositivos móveis que substituíram a câmera digital estão aí por isso. Então, é legal a gente estar sempre preparado a ponto de poder quebrar o próprio negócio e recriar e reinventá-lo de outra forma, pensando em como a gente traz inovação para dentro de casa e sempre pensando em como trazer inovação mantendo os clientes. Mesmo se tu for pivotar dentro do teu negócio, como é que tu pivota aproveitando a mesma carteira de clientes? Como é que tu pivota aproveitando a mesma base de clientes para tu não ter todo um custo de aquisição de novos clientes? Sempre trabalhando a questão de fidelização. Quem fez isso com maestria é a Apple. A Apple começou lá com os Macintosh, com os computadores de mesas, foi lá para o iPod lá, e depois foi uma empresa que sempre foi se reinventando, mas sempre trazendo inovação, tecnologia para sua carteira de cliente, sempre trabalhando muita experiência. Pô, esse é um caso clássico de experiência do cliente. A Apple, sempre trabalhando e sempre trazendo inovação e tecnologia. Sempre, tipo assim, é uma empresa que o core dela é trazer inovação constantemente para a sua linha de produto. E é uma forma de se manter e crescer absurdamente, né, cara? Olha, uma empresa pode... E até também, dando alguns insights, né, eu também vivi a experiência Apple, eu passei por alguns anos ali, né, na frente da área de assistência técnica deles, né, em algumas redes aqui dentro do Brasil, e a gente via isso muito, tá? Então, a gente, além de viver a experiência do cliente, a gente tinha que controlar essas experiências. Então, muito antes, né, de estourar aqui no Brasil essa gestão de experiência do cliente, a gente já tinha isso, essas métricas, esses acompanhamentos, esse olhar para o cliente, a forma com que eles estão mexendo nos produtos, nos sistemas, o que eles estão buscando de inovação. Então, era muita escuta para os clientes, né? Tanto escutas ativas quanto escutas passivas, e eles sempre cresceram e crescem hoje em cima das necessidades dos clientes. Então, muitos projetos, né, a gente já sabia o que ia acontecer, a gente não podia comunicar ainda aos clientes, mas tudo isso era em cima do que eles escutavam ali, né, de percepção que os clientes estavam tendo na utilização dos produtos e na necessidade que eles cada vez mais tinham essa necessidade de ser mais ágeis, né, se conectar de formas mais rápidas. Então, todas as empresas que têm essa visão de acompanhar os clientes, né, e escutar, como você disse, elas conseguem rampar mais rapidamente, porque eles trazem a inovação, não só a inovação que eles acreditam que seja positiva, mas a inovação que o cliente espera, e eles conseguem ir além do esperado. Exatamente. E essa questão de encantar o cliente, cara, a Disney faz isso de forma extraordinária. Eu estava caminhando no parque da Disney uns 3 anos atrás, encontrei um senhorzinho que estava com uma jaquetinha com trocentos pinzinhos, né? E daí eu comecei a conversar com ele, daí eu falei assim, por que tantos pins? E ele falou assim, Anderson, cada um desses pins foi uma das vezes que eu já estive na Disney. Cara, o cara já teve, tipo assim, eu acho que devia ter mais de 200 pins, porque era pins pequenininho assim, era crivado. É lógico, eles têm os casos das pessoas que moram perto, tem o Annual Pass, né, que é aquele passe anual, mas mesmo assim, tu vê um senhor que devia ter em torno de uns 75 anos, encantado, cara. Eu acho que se vocês conseguirem trazer isso, esse nível de fidelidade, o nível de experiência, o nível de encantamento com os clientes, que nem a Disney faz, nossa, daí a gente está falando de supra-sumo. Não é por menos que tem a Universidade Disney, né? Porque os caras são fora de série, gente. É incrível ver isso. E tu vê a pessoa falando com paixão, né? E eu acho que isso é mais incrível. E tem exatamente isso, né?
não é só questão de vender, de reter, mas como reter, engajar e fazer com que essa pessoa transmita a mensagem que ele transmitiu para mim, o nível de encantamento que, cara, me emociona a forma como ele transmitiu a mensagem. Isso é que eu estou querendo passar para vocês. Isso que é incrível, né? Quantas pessoas assim absorvem de valor e viram embaixadores da marca. E daí, cara, eu não tenho sombra de dúvida que ele levou o filho dele, leva o neto dele, assim ele reverbera isso, trazendo gerações e gerações de consumidores para uma determinada experiência. Por isso que a experiência do cliente tem todo um sentido grande se trabalhar e se cuidar isso com carinho. Deixa eu ver se temos perguntas aqui no chat. O pessoal está tímido. Ah, não. Pessoal, perguntem. É raro eu falar sobre isso, porque eu falo sempre muito de investimento, startup para cá. Fazia tempo que eu não oxigenava assim minha mente com tantas coisas vinculadas a CS. Isso que eu tenho, eu sou sócio da Orgânica Digital, que tem uma agência a gente tem inclusive eu convidei ele para participar aqui, que ele não tinha agenda, eu queria trazer ele para dar uma palhinha, que é o Estevam, né? O cara está uns 100 melhores CS do mundo, assim, pelo terceiro ano seguido. Eu queria tentar trazer, mas não consegui. Eu ia fazer uma palhinha. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Pode falar bastante. Estevão Stumpf, que é o nome dele. Quem também puder, acompanhe o Estevam, tá? Que ele fala muito sobre CS, CX, ele é um cara muito simples e que entrega aí conteúdo muito bacana, de maneira fácil de entendimento, tá? E de maneira como a Aplique gosta, né? Que é de forma humanizada. Então, ele realmente é ele ali falando sobre o que ele traz de experiência ali, né? Dentro do negócio dele. Então, acompanhem aí também o Estevam, que vocês vão conseguir aí trazer aí bons resultados também. Show. Anderson, você falou muito, como você mesmo disse, geralmente você fala muito sobre investimento, e hoje, principalmente para startups ou quem está começando negócios, sempre fica aquela dúvida, né? Onde investir, em quem investir, como eu vou provocar ou trazer investimento para o meu negócio. O que você pode dizer aí? Na maioria das vezes as pessoas falam, eu estou começando, eu preciso de investimento. Quando eu estou pronto para atrair um investimento? Legal. O que investir, onde investir, onde os fundos mais têm olhado agora são a questão de softwares B2B que nem Aplique, né? Então, essa é uma área que tem praticamente investimento garantido conforme adquire um determinado nível de tração. Não posso deixar de falar também das fintechs, das health techs, enfim, na verdade existe, como tecnologia, bem que eu comentei antes, como tecnologia se insere em tudo em nossas vidas, tudo que tu trouxe, desenvolver ferramentas que traem ganho de eficiência, ganho de produtividade, ou melhore saúde e bem-estar, nossa, né, tem um potencial gigante. Na questão de como buscar investimento, se você está lá desenvolvendo algum projeto, está em busca de ter investimento para ele, o mais importante é a questão de validação. O que é a validação, né? Vou voltar para o exemplo da SweetShare. Eu não me preocupei que a SweetShare todo o faturamento fosse R$ 1.500 ainda numa solução a R$ 4,90, porque se para eles terem faturado R$ 1.500 a R$ 4,90, tinha sido necessário mais de 300 vendas. E quem faz 300 vendas faz 1 milhão de vendas. Nós somos 7,8 bilhões de pessoas no mundo, entendeu? Só no Brasil são 17,6 milhões de CNPJ. Então, tu tem que entender exatamente isso, tem que entender o tamanho do mercado que tu queres atingir. Mas é muito importante que tu tenha uma solução que tu consiga ter identificado o Product Market Fit, né? O que é o Product Market Fit? Exatamente quando a solução, o que ela está entregando está de acordo com a proposta de valor, e a proposta de valor é percebida a ponto da empresa pagar para o uso dela, né? Então, quando a gente tem esse nível de tração, esse mínimo de tração, a gente, a priori, já fica aberto a receber investimento. Então, hoje, por exemplo, lá na UOL, a gente tem um cheque lá de R$300 mil, que esse até pode estar faltando 1.500 a 2, 3, 4, 5 mil reais. Existe lá um cheque de 200 a 300 mil reais por até 8% da empresa. Isso é outra coisa também, se por acaso alguém aqui é empreendedor, estiver buscando investimento, me chama no LinkedIn que eu ajudo com conexões. Sou investidor da Venture, da Grow, da UOL e da Bossa Nova Investimentos. Sou investidor anjo da Anjos do Brasil também.
Eu estou agora entre os 13 investidores anjos na Case da B Startups, lá no Startups Awards. Olha o Diel. Concorrendo aí ao número 1 do Brasil, mas eu acho que está sempre entre os 10, eu acho que consistência é melhor que intensidade, então eu prefiro, como eu estou desde 2018, 2019, 2020, 2021 entre os 10, eu prefiro ficar mais 10 anos entre os 10 e não ser o primeiro, do que eventualmente só ser o primeiro no ano e depois não ser mais nada. Consistência é mais importante que intensidade, nunca esqueçam disso. Então, a consistência faz a diferença em tudo. Legal. E para terminar, Diel, Customer Experience, ou experiência do cliente, gera resultado? Se gera resultado. Eu acho que não é questão de gerar resultado. Melhorar, trabalhar sempre a satisfação do cliente, a experiência do cliente, gera crescimento. Resultado por si só, tu vendeu 1 mais 1 ganhou 2, já tem resultado. Tu vendeu 2 águas, tu já teve resultado. O desafio, como é que tu escala esse resultado? Como é que tu faz com que esse cliente compre mais vezes de você e indique novos clientes? Eu acho que daí sim, na verdade, não é questão de gerar resultado, é questão que gera crescimento. E quando tu consegue gerar crescimento com consistência e com maturidade, exatamente o que eu estava falando antes, tu tem um negócio saudável, lucrativo, viável, que atrai investimento, que atrai M&A. Não vou longe, a SweetShare, a Vetex veio para nos comprar, foi para comprar o negócio, né? Exatamente pelo crescimento. O fato dela ter crescido 8 vezes no ano, sair de um faturamento X para um faturamento Y, num espaço tão curto de tempo, tu acaba virando vitrine. E não vou longe, já eu posso citar porque não tem nada que já passou o time de não comunicação, mas mais de 10 empresas conversaram conosco antes da Vetex vir nos comprar. Empresas grandes como Localweb, enfim, várias empresas vieram conversar com a SweetShare antes de a gente fazer essa trilha, essa jornada. E com a Vetex foi extremamente estratégico, exatamente pela capacidade que a Vetex tinha de levar a gente para um outro patamar de crescimento também com a solução. Show de bola. Bem, a gente agradece muito sua participação, Diel, muito obrigada pela contribuição durante esse iniciozinho de tarde, esse pontapé inicial aí da nossa jornada na parte da tarde. Denise e César, se quiserem falar alguma coisa. Obrigado, Anderson. Obrigado pela parceria, pelos esses insights. Eu acredito que a turma toda aqui anotou bastante aí as dicas que você deu. E, pessoal, fiquem aí que temos mais conteúdo, né? Obrigadão, Diel. Alguma coisa, Denise? Tchau. Obrigada, muitíssimo obrigada, principalmente por você estar dentro de um evento, né, e estar aqui com a gente também, então mostra o... Eu saí do evento, vim para o quarto do hotel falar com vocês e estou voltando para o evento, tá? Eu respeito vocês e o tempo de todos que estão aqui. Beijo, sucesso, deixei meu LinkedIn aí, a gente vai se falando, abraço. Tchau, gente. Parabéns pelo evento, Diel. parabéns por instigar isso, porque vocês estão ajudando muitas pessoas a desenvolver os seus negócios. Parabéns, César, Denise e Girânia. Beijão. Obrigada, Diel. Boa tarde para ti. Pessoal, Obrigado. então a gente retoma às 15 horas com a palestra da Mob Telecom. O Alexandre Damasceno vai estar falando conosco. A dor da transformação em crescimento, aí o case de sucesso da Mob Telecom. Às 15 horas. Até daqui a pouco. Tchau, gente. Tchau, tchau.